Existem muitos mistérios não resolvidos no mundo arqueológico. Embora ninguém saiba as respostas para essas perguntas, elas continuam a intrigar e fascinar arqueólogos ao redor do mundo. Cada um desses casos apresenta um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Quem foi responsável por esses artefatos ou criações e quais foram seus motivos? Podemos nunca saber com certeza, mas esses mistérios arqueológicos não resolvidos definitivamente valem a pena serem explorados. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Santo Domingo encontraram um túnel esculpido em camadas de rocha sob um antigo templo na cidade de Taposiris Magna, no Egito. Segundo informou o jornal britânico Daily Mail, nesta terça-feira, a descoberta pode revelar o túmulo perdido de Cleópatra, a última rainha do Antigo Egito, que se manteve no poder entre 51 a.C. e 30 a.C. Para a arqueóloga Kathleen Martinez, há boas chances de Cleópatra, que foi o último faraó egípcio, e de seu amante, o general romano Marco Antônio, terem sido enterrados dentro do templo considerado milagre geométrico, já que está localizado a mais de 14 metros abaixo da superfície da Terra e se estende por cerca de 1,5 quilômetro. Esta é a primeira vez que qualquer arqueólogo descobriu túneis e passagens subterrâneas dentro das paredes do templo. Então, mudamos para sempre o que se sabia sobre a arquitetura da época, afirmou Kathleen, em entrevista à revista científica Heritage que a estudiosa acredita que, depois que o amante, Marco Antônio, se matou, após sua derrota para o general romano César Augusto, Cleópatra estabeleceu planos detalhados para que o casal fosse enterrado junto. Para Kathleen Martinez, encontrar os restos mortais da rainha egípcia seria a descoberta mais importante do século XXI, disse. Após a divulgação da novidade, o perfil oficial do Ministério do Turismo e Antiguidades publicou uma imagem do túnel nas redes sociais. A missão arqueológica egípcia dominicana da Universidade de São Domingo descobriu um túnel esculpido na rocha, cerca de 13 metros abaixo da superfície da Terra. Esta descoberta foi feita durante os trabalhos de escavação na área do Templo de Taposiris Magna, Alexandria, escreveu a conta do órgão. Uma busca pioneira pelos mistérios da história e, de fato, por nós mesmos, em relação ao verdadeiro fato histórico. Uma carreira de engano submisso, muitos presumivelmente entraram em campo com boas intenções, mas logo aprenderam que precisam rebocar a linha principal para sobreviver, uma teoria que todos devem conhecer a ficção, uns continuam a empurrar como um fato conclusivo. Quando a verdade é que, mal arranhamos a superfície da história de nós mesmos, ou mesmo do universo, o lugar que chamamos de lar. A tarefa de transportar o lamaçu teria mostrado aos curadores do Museu de Londres e, de fato, todos os envolvidos e interessados neste empreendimento, que incrível façanha o transporte dessas estátuas deveria ter sido, pois o museu escolheu uma mera estátua modesta e foi uma árdua tarefa de 9 meses, juntamente com as rampas construídas sob medida, lhes mostraria o que afirmamos ser claramente um fato. Eles estavam plenamente conscientes da natureza inexplicável dos monumentos e do mistério de como transportaram mais de um século atrás. Então por que todos os segredos? Se nós apresentarmos aos verdadeiros mistérios atualmente ocultos em relação à vida, isso inspirava, libertava e ajudava tantas pessoas em sua jornada pela vida, pois permitia que todos busquemos uma explicação lógica sobre de onde viemos, ou de fato, por que estamos aqui. Muitos locais pontilham a terra, que experimentou cataclismo, sal marinho na metade dos lados da pirâmide, câmaras internas revestidas, conchas marinhas encontradas ao redor da base das esfinges. Uma megametrópole recentemente redescoberta, abandonada e recuperada em uma selva da Guatemala onde viviam mais de 10 milhões de pessoas. Muitos outros locais, principalmente pedreiras, devido às pedras inacabadas e processadas que estavam em andamento, exibem abruptamente o abandono do referido trabalho. Assim, não só existem evidências que podem ser encontradas em toda a terra de cataclismos passados, e que os construtores das pedreiras aparentemente a deixaram, como se os culpados desapareceram, até a Ilha de Páscoa, fica claro que algo aconteceu.
No entanto, embora se datado em mais do que a cronologia permitida do homem, seja negado como artificial, independentemente do fato óbvio de que eles foram construídos pelo homem, esse mesmo campo, a geologia, no entanto, tornou-se aliado involuntário e imprevisível à missão geral dos canais. Em outras áreas de nossas investigações, a datação da redistribuição da água, por exemplo, como os rios, gelo e mar, mudam radicalmente a localização geograficamente ao longo de milhares de anos, e devido a essa geologia que data com precisão quando uma área fica submersa. A mudança dos mares e a data em que esses eventos ocorreram, com locais ainda inundados em todo o mundo, alguns dos quais até agora abrangidos. Sendo a estrada de Bimini uma dessas anomalias, um desses artefatos que, embora submersos, graças aos estudos astutos da academia sobre as datas em que os níveis de água mudaram, permite datas muito mais cedo do que as linhas de tempo atualmente atestadas pelo homem e que podem permitir. Devido a essas datas, e o fato de que elas foram claramente construídas em terra seca, dá a cada ruína uma idade mínima muito mais antiga do que a academia pode admitir. As inundações datadas por esses mesmos geólogos, que eram inicialmente inconscientes de sua existência, dataram muitas ruínas submersas, incluindo uma série de complexos de pirâmides, com mais de 10 a 20 mil anos de idade, com algumas inundações datadas por vezes chegando a centenas de milhares de anos atrás. Geólogos que negam a óbvia natureza artificial em torno de Gornaya Shoria, por exemplo, é um claro sinal de que os acadêmicos estão dispostos a parecer um pouco tolos para aqueles que não sabem da cenoura e do bastão que a carreira dessas pessoas se tornou, para muitos desses locais, por não terem sido reabitados e deixados aos elementos desde o seu abandono original. São claramente ruínas criadas de maneira inteligente, com origens artificiais claras, portas cortadas, ângulos retos, até alvenaria poligonal negada como algo menos geológico por aqueles que até esteve lá, pago por sua obediência. No entanto, novamente, devido ao imenso tamanho de Gornaya Shoria, a acumulação de sedimentos, portanto, claramente era pré-histórica, com raízes de árvores encontradas, que antes cresceram na alvenaria há tanto tempo, agora são fósseis. Algumas das pedras ainda dos locais comprovam claramente qualquer negação de origem artificial como uma mentira conspiratória óbvia. O fato de o paradigma moderno não falar de nenhuma civilização avançada nesse local dentro da história conhecida, portanto, nenhuma pegada arqueológica deixada por um povo posterior, relíquias que permitiriam aos acadêmicos rotular esses grupos como indubitavelmente construtores, e evidências inegáveis na era pré-histórica, eles devem ignorar essas evidências. Elas devem ser ignoradas ou descartadas. Quanto melhor você for, mais populares essas instituições o tornarão. Se nenhuma civilização jamais foi registrada reabitando uma área a qualquer momento ao longo da história permitida, portanto, nenhuma arqueologia, é controversa demais para que os acadêmicos estudem ou revelem a verdadeira idade de nossa espécie, ou a nossa mais antiga ruína. Assim, a negação continua contudo, ironicamente, o inegável é a arma suprema, morta por sua própria espada proverbial. A estratégia do engano é sempre bem-sucedida pela verdade, pois a verdade é fundamentada, imutável, imóvel e fundamentada em uma base sólida, quando em tal ocasião, surge a mera introdução da honestidade lógica. Por ser a verdade apropriada demais e, refletindo nossa exposição regular das mentiras que assolam os ensinamentos modernos da história, a verdade permanece, ressona. Mentiras precisam ser constantemente pressionado, você precisa ser constantemente persuadido a acreditar no que deve ser dito, ao que deve acreditar, em vez de ter a oportunidade de desafiar sua percepção da realidade. Uma vez que a verdade é exposta, ela nunca morre, é imortalizada e imutável. Tudo o que sempre desejamos é que nossos telespectadores se perguntem, o que procuramos meticulosamente as respostas para nós mesmos, investigamos e transmitimos os fatos e qualquer outra substância que possa ser necessária na produção. Fomos enganados, nossas heranças foram roubadas e as nossas raízes foram lavadas ou corroendo lentamente o pó, e dedicamos vários anos de trabalho extremamente duro para reunir uma coleção tão vasta de histórias, evidências e outros aspectos que apoiam nosso trabalho, independentemente da relutância em promover, popularizar ou perseguir tais sujeitos de seus estudos, periódicos ou artigos, aqueles que traçam a linha de datação ilógica e explicações de origem, que não permitem tais conclusões, devem negar a óbvia natureza artificial do sítio. É um ou outro.
achamos todas as opções mencionadas altamente convincentes.